No Brasil, pessoas privadas de liberdade também possuem direitos. E um deles é o direito à saúde. Sistema prisional e saúde é o tema do Sala de Convidados de hoje. Os estabelecimentos se tornaram depósitos de gente. Nós temos superpopulação carcerária, insalubridade, taxas absurdas, né, de tuberculose, doenças pulmonares, doenças sexualmente transmissíveis. Todo brasileiro, e hoje são em torno de 530 mil brasileiros privados de liberdade, eles têm direito a políticas públicas, que são afirmativas de direitos, entre as quais a saúde. Quem é responsável pela saúde do preso? É quem? Hoje não é ninguém. É todo mundo e ninguém. Para conversar com a gente estão no estúdio Renata Maria Panic, coordenadora de Atenção Integral à Saúde do Sistema Prisional do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Saúde. Marden Marques, coordenador nacional de saúde no Sistema Prisional do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde. E Ana Maria Braga, coordenadora de apoio à assistência jurídica, social e à saúde do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. E você também é nosso convidado, participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Quais as prioridades num sistema penitenciário que tem hoje mais de 550 mil pessoas privadas de liberdade? 550 mil presos, quarta população prisional do mundo. Em 1995, esse número era bem menor que a metade e continua aumentando. Esse é o quadro atual do nosso sistema prisional. Em poucos momentos na nossa história se viveu uma internação de tantas pessoas assim juntas, né? O David Gardner compara isso com o momento da grande internação, descrita pelo Michel Foucault, ou seja, poucas vezes os estabelecimentos se tornaram depósitos de gente. Amontoados de pessoas sem direitos. O indivíduo encarcerado no Brasil virou uma espécie de não-cidadão. Ele não tem preservados direitos fundamentais garantidos desde 1988 pela Constituição Federal Brasileira. Esse sujeito, que é isolado da sociedade, muitas vezes já está vulnerável antes mesmo de ser preso. Pesquisas mostram que 65% deles são, sobretudo, jovens, negros e de baixa renda. Porque esses seres humanos são vistos pela sociedade como sub-humanos, né? Porque eles, em geral, já eram alvo de preconceito, de classe, de cor. E quando cometem um crime, ou quando a justiça os define como criminosos, eles então recebem um último selo, né? O último estigma do criminoso, que se associa aos demais. Prisões sujas, falta de luz, ventilação, alimentação inadequada, noites mal dormidas por falta de espaço e maus tratos. O mesmo país que avançou em todos os indicadores sociais, diminuindo as desigualdades, ampliando a oferta de trabalho, reduzindo a mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida, também é o país que mantém os chamados seres desviantes no limbo. A chamada LEP, Lei de Execução Penal, que data de 1984, defende e preserva a integridade desse ser humano, mas não parece ser aplicada a contento. A LEP não tem sido cumprida no Brasil e por isso nós temos superpopulação carcerária, insalubridade, taxas absurdas, né, de tuberculose, doenças pulmonares, doenças sexualmente transmissíveis e todos os corolários desses males, né? Como o Brasil é capaz dessa dupla face. R$ 1.500 é o valor que custa cada preso no Brasil. E quanto custa sustentar esse sistema onde faltam equipes de saúde, profissionais dispostos e reconhecidos? Quando dizemos que eles são cidadãos que estão ali pagando a sua pena, cumprindo sua sentença, mas não deixam por isso de serem seres humanos e cidadãos, e que o Estado deve, portanto, cumprir suas obrigações relativamente a eles, nós não estamos recorrendo a discursos românticos e ideologias quaisquer exóticas, nós estamos simplesmente reivindicando a aplicação da lei. Bom,
O Canal Saúde vai fazer 20 anos já. Nessas 2 últimas décadas, a gente sempre revisita alguns temas, né, que são importantes que a gente continue discutindo sobre eles. Mas tem alguns que a gente tem a impressão que não avançam. E pior, às vezes a gente tem a impressão que retrocedem. Antes de falar especificamente da questão da saúde, que é o que a gente vai falar aqui ao longo do programa, eu queria ouvir de vocês que trabalham direto com isso, quais as dificuldades que vocês enfrentam nesse dia a dia que só fazem com que seja mais difícil ainda falar de saúde? Qual é a dificuldade de lidar com esse tema no nosso país? Que faz com que essas imagens que a gente revê de superlotação, de maus tratos, elas sejam quase naturalizadas, não sensibilizem mais as pessoas. O que, na opinião de vocês, faz parte desse país ou da nossa maneira de pensar que transforma esse tema num tema tão difícil da gente avançar, como avançamos em outras questões, conforme mesmo a matéria mostra? Bom, Renato, eu acho que isso vem de um pensamento de décadas, esse pensamento de aprisionar, de punir da forma que se é punido. Não estou questionando o fato de punir ou não punir, mas punir da forma que se tem punido no nosso país. Punir como e para quê, né? Exato. Sem se levar em consideração outras formas que você tem também de punir, que são as penas alternativas, são as penas substitutivas, tem outras formas. E de uns anos para cá, esse pensamento tem mudado. Talvez por isso que a gente hoje consiga até enxergar essas cenas que a gente está vendo aí, porque antes, o que a sociedade, a própria sociedade queria? Ela não queria ver, não me mostra. Eu não quero ver. Esconde e não me mostra. Exatamente, né? Olha, ele é um criminoso, então, por favor, tira ele da minha rua, tira ele da minha convivência e eu não quero saber o que vai acontecer com ele. Então, esse pensamento retrógrado, né, digamos assim, ele tem mudado. Então, isso tem retratado a realidade, né? Eu acho que, na minha opinião, isso fez com que a nossa população crescesse tanto, de uma forma tão desumana, como a gente está vendo aí. Eu acho que, além de tudo isso, tem uma lógica também penitenciarista muito grande, né, envolvida dentro dessa discussão, né? Eu acho que a ideia da gente tentar ultrapassar isso, né, para outras alternativas para além do presídio, é o foco que a gente tem trabalhado tanto nas políticas públicas de saúde como outras que o Ministério da Justiça tem também pautado, né, que é saúde, educação e trabalho, né? Então, no campo da saúde especificamente, e eu como psicólogo, eu tenho notado que as instituições elas têm uma certa dificuldade de elaborar alguns tipos de pensamentos e associá-las à garantia de direitos, né, dessas pessoas. Então, por conta de uma cultura mesmo nossa social, de entender o preso como um ser que não necessita de direitos, de cuidado. De atenção, de cuidar de direitos. Porque o único direito que ele perdeu, em consequência de algo que ele fez, ou foi julgado que fez, é o direito à liberdade. Exatamente. Isso não quer dizer que ele perdeu o direito à saúde. Né? Exatamente. A gente garante esse direito, a Constituição garante esse direito. Né? Sim. Mas muitas vezes até isso é difícil compreender por causa dessa lógica, que a matéria mostra uma coisa que é muito interessante, que é uma lógica perversa que segue punindo pessoas que já vinham sendo punidas por outras várias questões. punições, uma em cima da outra, né? Mas que essa é meio como que o estigma final, ele fala carimbo final, né? Essa é meio que uma que todo mundo chega assim, eu sou, digamos, né? Eu sou um ex-presidiário, vamos já. E na própria história das instituições, Foucault ele trata disso muito bem em vários livros dele, né? Desde Vigiar e Punir, As Verdades e Formas Jurídicas, O Discurso e aquele outro livro que é fantástico, que é História da Loucura. Você vai vendo que essas instituições elas vão sendo criadas para você ter algum local para depositar essas pessoas que tiveram algum tipo de problema com a lei, né? Então foi essa a estratégia, a saída que a sociedade conseguiu chegar, né? Nós não chegamos isso à toa, né? Isso foi construído para que chegássemos a isso. Exatamente. Isso tem uma construção, tem um discurso, tem uma lógica de funcionamento, né? E de lá para cá, que essas décadas de estrutura, de como a gente construiu esses espaços, é que a gente está revisitando e rediscutindo, né? Porque durante muitos anos isso foi utilizado como depósito, né, de pessoas para poder tirá-las da sociedade e ao mesmo tempo não foi a questão das políticas públicas não foram acompanhando o desenvolvimento desses espaços. E aí a gente tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que Fernando de Niterói, que ela diz o seguinte: acha um absurdo perder tempo falando sobre direitos de pessoas que não respeitam os direitos dos outros. Quem mata, quem rouba, quem estupra, não deve ter direito algum, deve apodrecer na prisão. É forte, né?
Mas ao mesmo tempo, não é um pensamento de uma pessoa só, né? De forma alguma. Não, é de todo um coletivo, cultural. A gente percebe. Como é que a gente pode responder a isso? Bom, e aí a gente cai naquele contexto que a gente estava até conversando ali fora, né? É um pensamento que esse pensamento ele vem sendo construído pela própria sociedade. Para legitimar tudo isso que a gente vinha falando aqui anteriormente. Exatamente, né? É um pensamento que vem sendo, é a forma da pessoa pensar. A gente aqui também, ou os gestores, eles são fruto dessa mesma sociedade. E daí a gente começa a perceber que o sistema está lotado, as condições que se encontram hoje as cadeias, as penitenciárias no Brasil, por causa dessas pessoas que também trazem esse tipo de pensamento. Olha, aprisiona. Só aprisiona, não precisamos tratar. Ele tem direito? Não, peraí, a Constituição ela não dá nenhuma vírgula. Quando a Constituição ela fala que a saúde é universal, não tem uma vírgula depois, ou tem? Não tem nenhuma vírgula. Se ela é universal, ela atinge todo mundo. E o que prova que o pensamento, quando você tenta oferecer saúde para uma pessoa que está presa, você não está inventando nada, você não está favorecendo ele em nada, você não está... nós nem temos o direito de julgá-lo, porque julgado ele já foi. Exatamente. Se ele está preso, porque ele né? recebeu o carimbo, o selo final, como foi dito na reportagem. Nós não estamos ali para isso. A gente está lá para garantir o que está na Constituição. Então, não é invenção de moda, não é como as pessoas dizem, né? Poxa, você está protegendo o bandido. Eu prefiro ver de outra forma, entendeu? Eu prefiro garantir o que está na Constituição Federal. Eu não estou inventando, está escrito lá. Porque o risco de você começar a suprimir direitos, aqui e ali por alguns motivos, é que esses direitos deixem de existir para todos. Claro. Né? Porque assim, tem um poema do Brecht incrível que vai falando isso, né? Levaram tal pessoa, mas como eu não pertencia àquela classe, eu não fiz nada. E assim vão levando todo mundo até chegar na gente, né? Direito é direito, né? É porque não falta lei. Né? A gente tem a Constituição, nós temos a Lei de Execução Penal, tem o Código Penal, tem a lei própria do SUS, né, que é 8.080 e 8.042. Nós temos, o que não falta é lei, né? Regramentos, ordens do CNPCT, sim, né? Todas as resoluções, diretrizes do CNJ. Sim. Então, o que não falta é regramento e leis. Né? Agora, tem um discurso moral muito forte por trás disso. E também, você falou no início, né, aprender como e por que, né, a gente chegou a essa conclusão, assim, que o ideal por um país é quando pessoas são presas por algum motivo, que elas possam ter um tempo relativo a essa pena, mas que elas possam ser reinseridas na sociedade. Isso faz parte desse pensamento de você prender pessoas. E junto com isso vem esses direitos todos. Você falou em trabalho, em educação e saúde, né? Para que essas pessoas possam ter, dentro desse período, inclusive uma oportunidade de refletir sobre o que fizeram e tentar fazer diferente. Agora, num sistema como esse, que oportunidade você tem de refletir e querer fazer diferente? Né? Você só se sente mais oprimido ainda. Nesse sentido, a atenção à saúde, ela é fundamental para que essa pessoa possa recuperar um olhar saudável sobre a vida e os seus atos? Sem dúvida, Renata. Renato, eu sou a Renata, né? Eu penso que o que ocorre, não é a marginalização da onde essas pessoas assim estão inseridas hoje na sociedade e uma carência do Estado. O Estado está chegando muito tarde, as políticas públicas estão chegando muito tarde. A gente tem que trabalhar muito mais preventivamente, precocemente, né? Porque infelizmente hoje no nosso país o Estado tem se feito presente para punir e para prender, e não no início, né, da vida, do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Não é? As políticas públicas têm que poder chegar mais próximo da população, para que a gente possa fazer esse trabalho, não é, de promoção de saúde, de promoção de desenvolvimento humano, de dar chances para essas pessoas se integrarem como cidadãs à sociedade. Então, existe assim, um grande caminho que a gente precisa percorrer ainda, né, em termos de políticas públicas, e a gente está, acredito, pagando o preço disso. Né? Nós acordamos muito tarde, né, em relação às questões dos problemas de drogodependência, né, as questões do crack. Isso já estava anunciado há muito tempo, né, e infelizmente
nós acordamos tarde e agora a gente está tendo que investir, eu acho que essa é a crítica da população, né? Investir em prisões, que pena, né, que a gente não pôde fazer isso antes, investir em saúde antes, né? Mas enfim, a gente tem uma outra história para contar aqui, não é, que é a história também de como é que o Sistema Único de Saúde está se inserindo nessa discussão, que eu acredito que é uma forma, assim, que também não deixa de ser uma política reparadora, né? Que é uma forma da gente poder construir redes, mesmo aonde já está decretada, né, a condenação, a prisão, e pensar em redes de reintegração, que essa é a política nacional, né, do qual o Marden coordena e que nós estamos, no Rio Grande do Sul, desenvolvendo um trabalho bastante forte nessa temática. E que, acredito eu, né, tenha alguns locais em que ela é aplicada, né, ela fura bloqueios, ela vence resistências, ela supera preconceitos, né, para conseguir esse tipo de resultado e que demonstra o oposto do que a gente vinha fazendo aqui, né? Queria até ouvir isso de vocês, de como é que é como é que é a chegada da saúde num ambiente prisional, como é que ela muda esse ambiente, como é que a gente pode perceber a evolução do humano dentro de um lugar como esse que teve acesso à saúde. Bem, eu posso trazer a experiência do estado do Rio Grande do Sul, que acredito também que fui convidada em função do trabalho que a gente está desenvolvendo lá, né, atrelado ao Ministério da Saúde, que a gente criou uma política de incentivos aos municípios, não é, para a gente poder municipalizar a atenção à saúde com a implantação de equipes de atenção básica nos moldes da atenção básica do Sistema Universal de Saúde, dentro dos centros penitenciários, né? Então, o que ocorre é uma implantação de uma unidade básica de saúde dentro do estabelecimento prisional com equipes de atenção básica que trabalham com prevenção de agravos, com promoção de saúde, com tratamento. Seguindo as mesmas diretrizes do SUS. Seguindo as mesmas diretrizes do SUS, exatamente, né? Nosso Estado municipalizou essa política, não é? E a gente está colhendo bastante frutos, né? Resultados bastante importantes desde essa perspectiva, né? Porque o modelo penitenciário, ele é um modelo muito duro, é um modelo bastante rígido, né? Então, assim, e bastante encapsulado, né? Então, assim, existe muita resistência, né? Eu, por exemplo, sou pesquisadora, né? Existe muita resistência para a sociedade civil e pesquisadores e outras organizações entrarem dentro das prisões para se fazer um trabalho. Não é? Aquilo que a gente falou que era vedado para o olhar, muitas vezes é vedado o acesso, inclusive. Existe, né, uma Sim, vedação exatamente. incrível, né? São pessoas que realmente têm que ficar segmentadas da sociedade. E a gente, como Secretaria Estadual da Saúde, a gente está falando de Estado para Estado, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, né? Então, a gente está podendo fazer esse diálogo e mostrar por que a saúde tem que se aproximar, né, do sistema penitenciário. Né? O grande desafio para a gente poder chegar a esse formato que a Renata está trazendo aqui agora é a intersetorialidade. Quando a gente tem um bom relacionamento entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Saúde nos estados, ou de Administração Penitenciária nos estados e de Saúde, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Então, o desafio ele foi posto a partir de 2003 com o plano de saúde nas penitenciárias, que o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça trouxeram e lançaram em 2003. De lá para cá temos 10 anos de construção e tivemos, claro, que diversas conquistas e também muitos desafios para repensar a política. Com certeza, essa tua pergunta é um dos grandes focos do debate de hoje, né? Como é que a gente consegue, dentro de um local como um presídio, promover a saúde e, ao mesmo tempo, também tentar uma perspectiva de reinserção social, né, do preso. Nós temos excelentes resultados aonde a saúde efetivamente chega, né? A gente consegue garantir um direito e, ao mesmo tempo, a gente preenche uma lacuna que era um vazio que existia dentro daquele sistema. Então, a gente leva um papel importante de resistência, né, dentro de um sistema duro. Ao mesmo tempo, a gente humaniza o processo do preso dentro do sistema prisional e garante um direito fundamental dele, que é o de acesso à saúde. Muitos deles vêm já adoecidos de fora, né? Alguns já têm alguns agravos, mas a própria condição de confinamento pode gerar alguns outros agravos. Então, é importante que a gente consiga preencher efetivamente essa lacuna. E durante esses anos, nós fomos percebendo
que a administração penitenciária nos ajudou, inclusive, no processo de reflexão sobre isso. Ela não estava dando conta de manter a estrutura mesmo de saúde dos presídios. A saúde ela tinha que entrar efetivamente. E o Rio Grande do Sul mostrou isso para a gente. Ele apontou, olha, a saúde assumiu isso, ela assumiu como Estado e assumiu, a gente está em parceria com os municípios por conta da relação interfederativa, e esses municípios eles estão dando conta de ofertar ações de saúde dentro dos presídios. Olha que incrível. Então a gente consegue ver o SUS funcionando, mesmo num sistema que foi estruturado estadualmente. Você, em determinado momento, falou, né, que os gestores fazem parte de uma sociedade que, portanto, também fazem parte de uma cultura que pensa daquele jeito que a gente falou aqui no início do programa, né, que é melhor esconder, que as pessoas vão perdendo direitos além do direito à liberdade. Provavelmente profissionais de saúde também. Sim. Como é que é esse convite, como é que é essa recepção, como é que é essa relação com os profissionais de saúde quando eles percebem que existe para eles também este local de trabalho e que isso é muito importante? É um grave problema. A gente tem conversado bastante sobre isso, né, Marden? Como você capacitar esse pessoal que vai trabalhar na ponta, esse pessoal que trabalha direto no ambiente prisional. É complicado, o Departamento Penitenciário Nacional ele tem tentado trabalhar esses profissionais antes deles entrarem. Nem sempre é possível. Volto a dizer, a gestão das penitenciárias, a gestão das unidades, elas são estaduais. Então, o DEPEN, ele tem aquela política de fomentar. Ele é um fomentador de políticas. O DEPEN, ele tenta mostrar para o Estado qual é o caminho que ele deve seguir. E é assim que a gente tem tentado fazer. Cada Estado, ele é responsável pela contratação, da forma que for feita, ou por concurso público, ou contratação direta. Os estados são autônomos para fazer essa administração penitenciária. E aí entra a capacitação do pessoal. A capacitação do pessoal. Reconhecemos que nem sempre é feita da maneira que deveria ser. Tem alguns profissionais que realmente são pegos no susto, de paraquedas. E aí esses profissionais realmente eles vão dar alteração que eu digo no sentido de não ter, ele próprio não ter equilíbrio de estar ali naquele ambiente trabalhando. Porque não é simples, né? A gente não está aqui dizendo que é fácil isso tudo. Pelo contrário, né? É bem complexo. Cada instituição deve ser um microcosmos com as suas peculiaridades, que incluem violência, incluem uma série de questões que são consequência do que a gente falou aqui. Né? Não é que precise necessariamente ser assim e nem que todas sejam esse caldeirão prestes a explodir como é no imaginário coletivo. Né? E é bom lembrar que isso a gente está falando no campo do plano, né? No plano nacional. E com a política existe uma grande perspectiva de melhoria justamente para as equipes de saúde. Abre-se um leque de oportunidades de equipes menores, de subequipes que vão atuar dentro das unidades prisionais. Então, é mais uma grande vantagem da Política Nacional de Saúde, por isso que a gente torce tanto para ela dar certo, para ser implementada, porque é uma solução, assim, não só para os privados de liberdade, mas também para o pessoal que lida direto, lida na ponta. Falando em ponta, Jaques Fernandes, de Jundiaí, pergunta: e a quantidade de pessoas que estão apodrecendo nas prisões sem ter mais que estar lá? Quer dizer, nem a justiça dá conta de um sistema que é de sua alçada. O que dizer da área da saúde que tenta entrar num sistema já falido? Essa é uma outra percepção que a gente tem mesmo, né? De que a própria área da justiça, que se sobrepõe muitas vezes às outras áreas, inclusive a da saúde, não deixando entrar, sendo impermeável, como vocês colocaram aqui, a gente tem a impressão que essa área realmente ela também não atingiu uma organização suficiente para entender quem são essas pessoas, quanto tempo elas deveriam estar, quem deveria ter saído. Isso é uma realidade ainda? Existe ainda um descontrole, eu não sei qual é a palavra que eu usaria aqui, ou uma falta de percepção real de como que está o nosso sistema judiciário hoje, prisional, né, judiciário? As falhas existem, né? Não é à toa que a gente tem aí um sistema superlotado, são a quarta maior população, quase 550 mil pessoas no último Infopem, baixou um pouquinho, muito pouquinho, tem essa variação. E é uma série de coisas, né? São várias ações que levaram a isso, né?
O fato dele estar superlotado também é por falta de acesso das pessoas à justiça, que também é um direito que a gente também não está inventando quando você provoca um Estado para que ele comece a fazer o mutirão carcerário. A gente sabe que o mutirão carcerário não é solução definitiva para nada, mas em alguns momentos críticos ele funciona. Claro que chega um ponto que o mutirão tem que acabar. Ninguém vai fazer mutirão para o resto da vida, né? Mas chega um certo ponto que a coisa começa a andar para os seus próprios pés. Porém, o mutirão tem que ocorrer. E, infelizmente, a própria sociedade não aceita isso também. Poxa vida, vamos fazer um mutirão lá dentro da penitenciária? Como assim, né? Eu estou aqui fora, não tenho acesso, minha causa está há tantos anos e eu não consigo. A gente volta sempre na mesma questão. Entendeu? A questão de mentalidade, a questão de garantir o acesso, tanto da população prisional, a todos os acessos que ele tem direito. E isso, com certeza, se esses acessos fossem garantidos, com certeza, a gente não teria uma população de 550 mil pessoas nas condições que estão. E uma compreensão também que eu acho que é importante que mude é esse lá dentro e aqui fora, né? Porque a gente está falando da mesma sociedade. Exatamente. Né? Enquanto a gente continuar dizendo aqui fora e lá dentro e entendendo que há privilégios ou que algo deveria ter, há direitos que aqui vigem aqui e lá não, a gente sabe que o único direito que lá não existe é a liberdade, por isso que existe este lá. Mas o resto é a mesma sociedade, são as mesmas pessoas, fomos criados a partir das mesmas questões culturais, sociais, legais, né? Isso acho que com certeza. Que é muito também de reflexão de cada cidadão, né? A sociedade tem que entender que o privado de liberdade, ele vai voltar, né? A gente tem uma lei que não deixa, não permite que ninguém fique preso mais de 30 anos. Então é por ilusão você achar que ele não vai retornar. Que ele não vai retornar. Ele vai retornar e vai retornar pior. E vai ser o seu vizinho. Você não tem como fugir disso. Então a própria sociedade ela tem que começar a abrir a cabeça, começar a pensar por esse lado. Eu sei que é difícil. É uma mudança de cultura. Exatamente, é uma construção, é uma reconstrução, né, de como que a gente pode fazer, porque que é importante que retorne. Porque senão é uma sociedade que faliu, né? Exatamente. É importante que essa pessoa retorne, mas como que a gente vai fazer para que essa pessoa retorne melhor? Exato. E a saúde, sem dúvida, é uma das formas. Mais sobre saúde no sistema prisional no próximo bloco. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. A sala de convidados está de volta conversando sobre saúde no sistema penitenciário brasileiro. Nossos convidados são Renata Maria Panick, da área de saúde do Sistema Prisional do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Saúde, Marden Marques, do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Ana Maria Braga, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. No bloco anterior, a gente falou sobre essa dificuldade de vencer uma cultura tão arraigada de que determinadas pessoas, merecem ser alijadas da sociedade, permanecer alijadas e privadas de qualquer direito por terem cometido algum tipo de delito. Vimos como é difícil vencer esse tipo de pensamento que se transforma em resistência também, até para quando pesquisadores ou pessoas de direitos querem entrar dentro do sistema penitenciário, né? Como ele é blindado também a partir desse pensamento anterior. E como as políticas públicas estão tentando tardiamente, mas estão tentando chegar, lembrando que o único direito que essas pessoas perderam foi o direito à liberdade. Continuam com direito à saúde, com direito à justiça, né? Que muitas vezes não chegam, mas que agora é preciso que chegue. Então, afinal, como é o acesso à saúde para os que estão privados de liberdade? A assistência em saúde para os presos já é prevista pela Lei de Execução Penal desde 1984 e reforçada pelo SUS junto com a Constituição Federal de 1988, que colocou a saúde integral como um direito de todos os cidadãos. No entanto, nem a lei nem o SUS foram suficientes para garantir esse direito e em 2003 foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Há uma cultura mediana da sociedade e também das instituições de que esse sujeito ele não é portador de direitos, né?
Então, o plano, ele reconhece que todo brasileiro, e hoje são em torno de 530 mil brasileiros, que estão que estão privados de liberdade, eles têm direito a políticas públicas, que são afirmativas de direitos, entre as quais a saúde. As equipes previstas no plano devem ser compostas por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros profissionais. A ideia é atuar na prevenção e promoção de doenças e agravos, além da assistência. Nós conseguimos, nessa década, com que mais ou menos 30% da população hoje de apenados tivessem acesso a essas equipes que foram constituídas por dentro do plano, o que é absolutamente desejável, é bom, mas, por outro lado, permanece uma série de dificuldades que com o plano a gente não conseguiu superar. Entre as dificuldades, a principal é o financiamento, que antes era dividido entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde. Por uma recomendação dos órgãos de controle, o Ministério da Justiça, se não me engano, em 2010, suspende esse repasse e o ônus passa ao Ministério da Saúde, que não consegue recompor o valor integral. Então, a bem da verdade, hoje, essas equipes de saúde, elas têm um financiamento que não é adequado para bancar o conjunto dos custeios para manter aquela equipe. E na falta do acesso, seja pela ausência da equipe ou do serviço, esses presos ficam vulneráveis a inúmeras doenças. A tuberculose é uma das mais frequentes. Estima-se que a doença seja 25 vezes mais frequente na população prisional do que na população geral do país. E mais de 75% dos casos são adquiridos dentro das prisões. Por isso, o Plano Nacional prevê programas especiais de controle, mas que, segundo a pneumologista e doutora em saúde pública na área de saúde penitenciária, Alexandra Sanches, nunca conseguiu ser colocado em prática de forma eficiente. Tem tudo para realizar o exame admissional. Mas o que a gente vê hoje é que essas estruturas, na maioria dos estados, elas estão sendo usadas para diagnóstico a partir da demanda do preso, o preso que procura, né? E não para o exame admissional sistemático, que foi o objetivo que ela foi criada, porque existe, na verdade, uma certa resistência, né, das administrações penitenciárias em implantar as ações. Em geral, há uma hierarquia. As questões de segurança se sobrepõem às questões de saúde. As recomendações de agentes de saúde são consideradas de modo secundário no processo decisório. Com o objetivo de garantir o direito à saúde de todas as pessoas do sistema prisional, está em fase de criação o projeto do Plano à Política, uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo Martinho Silva, um dos coordenadores do projeto, a intenção é acolher o desafio de preencher as principais lacunas que até hoje não conseguiram ser atendidas pela lei. O Ministério da Saúde precisa lidar com insalubridade e intersetorialidade junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, garantindo que essa população possa, ao entrar no sistema prisional, não vir a adquirir mais problemas do que já tem. Quem é responsável pela saúde do preso? É quem? Hoje não é ninguém. É todo mundo e ninguém. Né? Então isso deixa a coisa muito frouxa. Isso impede que se tenha uma definição de política pública mesmo. Né? Qual é a política pública que a gente tem hoje? Né? Nenhuma. Os programas estão intramuros. Hoje a gente pode dizer tranquilamente que não se faz prevenção de doenças nas cadeias. Interessante, né? Essas questões, elas voltam, e uma palavra que apareceu que você usou aqui no primeiro bloco, é intersetorialidade, volta também, e a gente começa a perceber que realmente é difícil de pegar. Por exemplo, financiamento do Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, sai o Ministério da Justiça, sobrecarrega o Ministério da Saúde e não consegue dar conta. A questão da segurança pertence ao Estado, a questão da saúde foi municipalizada. Então, a administração da penitenciária local, ela também é bastante impermeável a outras áreas, né, como a gente foi vendo aqui. Então, essa pergunta que ela deixa no final, a gente acaba se fazendo, né? Existem estruturas, ninguém nega isso, mas ao mesmo tempo parece que é difícil de entender esse caminho. Isso está ficando mais claro? Tá bem mais claro. Quando a gente, do Plano à Política, foi um projeto que a gente fez junto com a Fiocruz, né? Como o Martinho colocou muito bem,
faltam diversas outras questões que a gente hoje está entendendo melhor, né? No campo da saúde, e aí em articulação com a própria Ministério da Justiça, nós entendemos que as políticas públicas elas devem atravessar a justiça, né? Então a saúde ela começa a integrar esse espaço, essa permeabilidade que você falou aí, ela começa a assumir um outro desafio para a gente, a partir desse discurso que começa a mudar, né? Então a gente consegue agora pensar num outro formato que não é mais esse para dentro, mas é um para dentro para fora. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. A gente começa na perspectiva do para dentro, que foi o plano, né? O plano de saúde prisional. E com a política, a gente começa a discutir redes, que é um para dentro para fora. Então a coisa começa a mudar um pouco de panorama, né? Quando a gente pensou no plano em 2003, a gente pensou em uma equipe e num financiamento. De lá para cá, muitas coisas mudaram, porque isso era feito em conjunto. Quando a gente entendeu que a responsabilidade sanitária da saúde do preso é do SUS, claro, compartilhado com o Ministério da Justiça por conta das questões vinculantes à segurança, ficou mais claro para a gente o que a gente tem que fazer. Agora, como é que esse jogo vai se dar de forma interfederativa é o grande desafio. Em que parte que o município assume, em que parte que o Estado assume, em que parte que a União assume. Esse é um desafio que a política vai ter que dar conta de trazer à tona. Vai ter que responder aquela questão de que é de todo mundo e não é de ninguém, né? Inclusive, Maíra, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, mas afinal, a que políticas públicas os presos têm acesso? Como funciona um presídio internamente e que ações intersetoriais são aplicadas? Depende de cada estado ou são diretrizes federais? Depende, como eu disse no início, a administração penitenciária, ela é estadual. O DEPEN, ele apenas direciona... Que é nacional, né? O DEPEN nacional. Ele apenas direciona, ele estabelece algumas diretrizes, e a equipe de saúde técnico. Que entra é municipal, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Você tem o DEPEN, que é nacional federal, né, estabelecendo diretrizes para o Brasil inteiro. Sim. Você tem estados que estão responsáveis pela área da justiça, que vão determinar como isso entra na justiça. E você tem a saúde, que é município, né, que é esse diálogo que é o desafio. Sim, um dos grandes desafios é essa grande articulação. Foi uma ficha que caiu para o Departamento Penitenciário também há já alguns anos, de que o DEPEN não ia dar conta de tudo sozinho. Né? Olha, eu preciso de você, Ministério da Saúde, eu tenho um público de 550 mil pessoas que precisam ter acesso à saúde. E eu, departamento, eu não consigo imunizar esse tanto de gente, eu não consigo fazer prevenção com esse tanto de gente, eu não consigo tratar tuberculose, eu não tenho a expertise que vocês têm. Foi essa a grande sacada, entendeu? Olha o Ministério da Saúde, então vamos lá, eu tenho público, né, e você tem a expertise, vamos unir forças. E é interessante porque você falou em imunização, né, e o Ministério da Saúde consegue imunizar cidades, municípios distantes, de difícil acesso, já tem essa logística, né? E muitas vezes as penitenciárias estão aqui do lado das grandes cidades, acessíveis, né? Que demonstra mais uma vez essa blindagem. Mas nós conseguimos fazer isso, esse né? Ano hoje, possível, né? Esse ano e para os próximos anos, a gente inclusive está inserido no próprio CISPNI, que é o sistema, a imunização para 100% dos presos. Nós conseguimos já isso com um simples movimento interno lá no Ministério. Então, a partir de 2013, nós imunizamos 100% dos presos e para 2014 também vão entrar os agentes prisionais que têm contato direto com o preso e que podem também ser foco de agravos transmissíveis. Porque é interessante, né? Porque o fato deles estarem confinados em regiões acessíveis deveria ser mais fácil de fazer um controle da saúde. Controle no bom sentido, né? Que essa palavra é perigosa. Tem problema. Tem endereço certo. A gente costuma dizer que eles têm endereço certo. Eles têm endereço certo. Você vai encontrá-los lá, né? Da política chegar, porque ele está lá. Ele está lá, não vai sair de lá. Alguns até saem, né? Mas enfim, não é disso que a gente está falando aqui. E aí tem uma questão que aparece aqui com Francisco de Assis de São Paulo, que é o seguinte: quando até o ministro da Justiça assume que prefere morrer a ser preso no Brasil, o que sobra para os profissionais que são obrigados a trabalhar na área prisional? Interessante a pergunta dele, né? Ninguém é obrigado a trabalhar na área prisional, é? Não, de forma alguma. Não. Mas eu acho que é interessante porque essa declaração do ministro da Justiça, ela foi uma forma da gente falar sobre isso, né? Ninguém
ninguém de sã consciência, que já refletiu sobre o assunto, que conseguiu passar por essa reflexão que a gente vem fazendo ao longo do programa, entende esse tipo de prisão como algo que deve permanecer. Né? Exato. E aí ele traz de novo essa questão dos profissionais, né? Como tem sido isso na experiência de vocês? Esses profissionais relatam o que acontece com eles quando eles Nós temos diversos vínculos de trabalho, né? No Rio Grande do Sul, como nós municipalizamos a atenção básica, o que ocorreu? Nós temos profissionais de saúde com vínculos do município, profissionais de saúde com vínculos da Secretaria de Segurança Pública, não é? Então, com esses dois grupos de vínculos, nós formamos as equipes, porque nós aproveitamos os profissionais que já são concursados e que atuam naquelas unidades, que já atuavam naquelas unidades, mesmo com uma infraestrutura deficiente, não é? Então, vou falar do Rio Grande do Sul, porque eu acredito que a gente tem algumas diretrizes já assim, mais desenhadas e caminhadas, não é? Quando um gestor municipal ele aceita colocar uma equipe de saúde, não é? O Estado repassa um incentivo para implantar a unidade, que é um incentivo que vai de R$80 mil para equipar até R$150 mil. Então, o gestor equipa com os instrumentos necessários, a Secretaria de Segurança Pública faz a reforma da área para se adequar às normas da vigilância sanitária e os profissionais, então, são contratados pelo município e há uma complementação de profissionais da Secretaria de Segurança Pública. Então, no nosso estado, o psicólogo e o assistente social são do quadro da Secretaria de Segurança Pública e os demais profissionais são do quadro do município. Né? E esses financiamentos todos estão previstos, basta que isso seja efetivado politicamente. Basta que ele encaminhe, não é todo um projeto, tem que ser aprovado no Conselho Municipal de Saúde, que é um plano municipal de saúde para o sistema prisional, que o município vai criar dentro das suas políticas. Como é que ele vai trabalhar o agravo da tuberculose, como é que ele vai trabalhar a porta de entrada, como é que ele vai trabalhar as questões de DST-AIDS, não é? Então, tem a saúde bucal, todas as políticas, saúde do homem, saúde da mulher, tem que ter um plano escrito pelo município, aprovado no Conselho Municipal de Saúde. Né? Depois de aprovado, ele vai listar quais são os profissionais do seu município que vão atuar naquela unidade básica. E nós, quando o município, então, tem toda essa regulamentação pronta, e com alvará da vigilância para que se possa implantar lá uma unidade de saúde, nós repassamos um incentivo para o município, o Estado repassa, certo? Então, a gente está falando dos profissionais, né? Que tipos de vínculos? Nós, cada vez mais, nós estamos nos dando conta, né? Que ainda existe uma cultura institucionalizada dos profissionais que estão no sistema penitenciário. Né, que estão na lógica, porque, por exemplo, psicólogos e assistentes sociais trabalhavam com perícia e hoje eles têm que trabalhar na perspectiva da assistência. Trabalhar com pessoas. Com pessoas, não é? Então, pela lógica municipal, que eu diria assim, nós somos muito amigos dentro das redes de atenção à saúde do grupo que trabalha com os CTAs, que é os Centros de Testagem e Aconselhamento de DST-AIDS. Então, saúde prisional e CTAs, nós temos uma relação direta. Né? Nós somos muitos amigos também do pessoal que trabalha com tuberculose, porque aonde se implanta uma equipe do município, a rede já está formada. Então, já tem para onde derivar o acesso às consultas especializadas, ao tratamento adequado. Né? Então, assim, sendo os profissionais do município, existe muita essa permeabilidade às redes. Né? Isso é um grande avanço. Falando de permeabilidade e de dentro-fora, que você falou também, né, que a gente tem que pensar sempre dentro-fora e não estabelecer essas separações, né? Uma pergunta que vem de Belo Horizonte, Jaqueline Pereira. E em relação aos visitantes, existe algum programa de prevenção que trabalhe com eles? Por exemplo, é muito fácil uma esposa pegar DST ou tuberculose e visitar um preso? A perspectiva que nós temos, essas equipes dentro do plano de saúde penitenciário, que agora está se pensando numa política de saúde prisional, ela tinha como responsabilidade de trabalhar as ações de prevenção e promoção da saúde. Não só com os presos, mas também, no caso de ter famílias, poder envolvê-las nessa estratégia. Né? A política ela vai trazer isso de forma mais clara, né? De
como é que essa equipe pode trabalhar não só com o preso, mas também atendimento do agente que está lá dentro. É claro que a gente não vai abrir prontuário para os agentes e para os familiares, porque eles têm acesso ao fora mais do que ao dentro, né? Mas no caso do dentro, a gente pode, claro que pensar num formato, e isso é uma estratégia que a gente pode pensar em conjunto. E o Rio Grande do Sul é interessante estar aqui no debate, porque é a materialização daquilo que a gente está pensando em termos de política pública para o preso, ou seja, quase de forma interfederativa. Piloto, né? É um projeto piloto, né? Que está dando bons resultados, inclusive com contrapartida estadual, né? De recurso financeiro, com responsabilidade compartilhada. Então a gente está vendo que está funcionando bem. Então essa parte de atenção à saúde, ela tem que também ter um olhar e uma observação, um foco importante para o familiar do preso. Quando a gente fala em familiar e os próprios agentes, né, a gente vê concretizada esse entrar e sair, né? Sim. E quando a gente fala de questões de saúde, é uma ilusão achar que se há problemas eles vão ficar confinados. Os problemas de saúde vão sair, né? A gente está falando mais uma vez da mesma sociedade. Sim, né? e tem que ser intersetorial, porque a saúde também não dá conta de fazer isso sozinho, nem a justiça. Então a gente tem que envolver outros setores, como por exemplo a assistência social. Sim. Né? Então a gente tem que... Essa política, ela tem um arranjo que envolve várias partes do executivo importantes para que ela se materialize. É uma grande articulação. E em relação a essa questão da DST-AIDS, né, a gente está com um projeto que é a porta de entrada. Então, a pessoa que ingressa no sistema faz um teste rápido de HIV e sífilis e a gente futuramente vai também fazer de hepatites. Não é na medida, então, que se detecta, não é, se começa o tratamento, né, os exames de rotina e também se faz um trabalho com as famílias. Né? Então, no momento em que entra a saúde pública dentro da casa prisional, a gente automaticamente já vai estar trabalhando com a comunidade, não é? Então, assim, em relação à prevenção de agravos de tuberculose também, não é? Nós sabemos, assim, aonde tem uma pessoa presa, a família, ela acaba caminhando junto e vai fazer parte daquele território, não é? Então, com a municipalização no nosso estado, nós temos conseguido também fazer a referência das famílias aos postos que ficam na comunidade. E além de campanhas de educação em saúde, que isso é muito mais assim, a gente poder potencializar o trabalho dessa equipe de saúde para também estar fazendo programas acolhendo as famílias e trabalhando com a educação, a saúde, as famílias, não tratando lá em específico, porque lá, eles têm acesso fora, não é? Mas dando orientações e fazendo um trabalho de educação. Então, assim, é um trabalho muito potente, não é? E é um trabalho que a gente consegue visualizar resultados. Além, inclusive, dos muros de uma penitenciária. O resultado Exatamente. Ele vai muito além. Interessante. Né? Olha o que o Rio Grande do Sul está falando para a gente. Isso é possível. Esse arranjo interfederativo e essa articulação intersetorial, ela é possível. E com resultados resultados profícuos, concretos. Palpáveis. Né? Walter de Souza pergunta, afinal, o que se pode esperar da política de saúde para esta área nos próximos anos? Pode ter uma ideia do que vem pela frente e quando? Sem exercícios de previsão, mas eu acho que vem no sentido de que, aquilo que eu falei no início do programa, né, se fala muito tempo sobre essas questões e não se percebe avanços. Aqui a gente trouxe uma experiência concreta, trouxe essa articulação que está existindo, está se buscando e passando a existir nos vários níveis, inclusive com financiamentos, porque senão a coisa não anda. Exatamente. Né? Exatamente. A partir desse diagnóstico, que prognóstico pode se esperar nessa área? Essas coisas, elas são mais lentas por enfrentarem tantas resistências culturais dentro e fora das penitenciárias? Ou essa política parece que agora, inclusive do plano à política, né, esse projeto tão importante, podemos ser otimistas que daqui a um pouco o Canal Saúde vai fazer um programa em que a gente terá mais do que um projeto piloto? Eu até brinco na minha fala com os estados de que a gente vai abrir um pequeno ângulo agora, né? Mas que lá na frente os resultados vão ser muito interessantes. Agora pode parecer um pouco sutil, né? Porque a gente está reformulando aquilo que já existia e está passando por uma coisa nova, né? Inovadora, né? Inovadora que ao mesmo tempo utiliza aquilo que já existe, que são as redes de saúde que estão se conformando nos estados e nos municípios, né? Então, a ideia realmente é tentar fazer com que essa política ela alcance toda pessoa custodiada. O plano, o objetivo dele era atingir pessoas em situação penitenciária. E agora a gente quer uma política que atenda a toda pessoa que está em situação de custódia. Qualquer pessoa que está presa, a saúde deve chegar porque é um direito dela. O SUS ganha com isso, né? O SUS ganha com isso. Todos nós ganhamos com isso. Eu vejo todos assim, nós ganhamos, a sociedade ganha com isso. Uma integração dos poderes.
ela é uma política intersetorial. Eu acho que essa é a grande inovação nossa, não é, em termos assim de políticas públicas, e por isso que ela tem uma potência muito grande. No estado do Rio Grande do Sul, a gente trabalha vinculado diretamente ao Ministério Público. Nossas ações são conjuntas, não é? Porque onde está o Ministério Público também existe a busca pela proteção daquele direito, não é? Ou por instigar com que aquele direito seja, que chegue realmente à população. E nós estamos caminhando a um diálogo também com o judiciário, porque no momento que também houver uma rede de mais substância, né, mais fortalecida, o judiciário também vai acreditar que essas pessoas estão sendo tratadas e, quem sabe, até podem ser tratadas em liberdade, sem necessitar, não é, criminalizar a pobreza ou criminalizar o usuário de drogas. Tem toda uma questão que a gente vai puxando, que está vindo junto. Não é? Que faz parte de um amadurecimento dessas questões. Vai fazer né? parte de um amadurecimento dessas questões. Então, assim, eu vejo por aí o futuro dessa política, uma política bastante integrada ao executivo, ao judiciário e às outras políticas de educação, de trabalho, porque o conceito de saúde é um conceito integral. Não adianta só tratar a tuberculose. Não adianta só tratar a DST. Porque esses conceitos são de doença, não são de saúde, não né? São de saúde, né? Exatamente. Né? Então, assim, no momento em que a gente chegar na prevenção, e é muito rápido, quando a gente trabalha com uma casa prisional de 200 presos, a gente faz um rastreamento muito rápido da situação de saúde dessas pessoas. Né? Então, caminhar para outros programas e com uma equipe permanentemente trabalhando lá, não é? Assim, principalmente eu vejo assim, em relação às mulheres, eu acho que nós vamos caminhar ainda mais rápido, né, do que com a população masculina. E agora, chegando no final do programa, e a partir do que você falou agora, e do que você colocou no início, né, desse pensamento prisional que a gente tem em relação aos problemas que acontecem na sociedade, né? E essa possibilidade de perceber que muitas vezes não é necessário que essa pessoa seja presa, ou se ela é presa também não é necessário que ela fique, quer dizer, não é necessário, não, é completamente inaceitável que ela fique ociosa, né? Então, e essas coisas todas interferem na saúde, claro. Né? Que vai além das questões da doença. Como é que a gente pode ter um olhar para o que acontece lá dentro que seja saudável e que contribua para que ela retorne e que isso não seja uma coisa também vista com... Porque a gente vai saber, espero não estar sendo utópico, que a gente vai saber que essa pessoa, por ter passado por um sistema prisional saudável, ela vai retornar de uma maneira... Mas enquanto a sociedade não mudar os seus valores, nós não vamos conseguir reinserir ninguém na sociedade. Não é? Porque mesmo a saúde, o acesso à saúde, a pessoa presa, ela é muito difícil hoje em dia. O próprio SUS tem dificuldade de aceitar, porque também tem, os profissionais também carregam os seus preconceitos e têm dificuldade, não é, de pensar numa outra lógica. Então, claro que a gente está muito distante ainda desse ideal, não é? Mas, assim, se a própria saúde tem dificuldade de acesso, quem dirá o acesso ao direito ao trabalho, ao direito à educação, não é? Então, assim, que vem toda uma outra visão, né? uma outra construção, né? Que a gente precisa criar em termos de políticas públicas. Eu penso assim que não adianta, nós vamos trabalhar com a integração, com a intersetorialidade, senão a gente sempre vai deixar brechas, lacunas, não é? E não vai se transformar. E não vai se transformar. É uma transformação Eu acho que a gente da sociedade, da cultura, parar com dentro e fora e entender que tudo que existe dentro de uma penitenciária é produzido por nós que estamos aqui fora. Exatamente. Que cada um de nós possa ter um momento de reflexão mais profundo sobre isso. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigado. Obrigada. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!